Fala pra mim, qual foi a última vez que você sentou pra poder ler um livro? Não, sério, de verdade, quantos livros que você leu no ano passado? Dá pra ver que eu tenho um certo gosto por ler livros, principalmente livros que falam sobre neurociência ou temas gerais da ciência, porque como se não bastasse eu ser cientista, eu adoro aprender sobre esses assuntos. Mas você sabia que ler literalmente muda o seu cérebro? Se você respondeu que não leu muitos livros no ano passado, não se sinta mal, você não é o único. Segundo dados do IBGE, apenas cerca de 52% dos brasileiros têm o hábito de ler pelo menos um livro durante o ano. As coisas ainda pioram um pouco em parcelas mais jovens da população. Apenas cerca de 9,5% dos estudantes brasileiros de 15 a 16 anos leram algum livro com mais de 100 páginas. Em tese, isso é bastante complicado, porque a leitura é uma habilidade fundamental para a vida humana, uma vez que é através dela que a gente consegue aprender novas habilidades e conseguir ter um novo vocabulário, formar novas conexões de informações, enfim, construir todo o conhecimento da humanidade. À medida que mergulhamos em histórias, textos informativos ou obras literárias, o nosso cérebro passa por uma série de mudanças complexas e profundas. Mas para a gente entender como que isso acontece, talvez seja importante primeiro entender o que está acontecendo no nosso cérebro enquanto a gente está lendo. Primeiramente, quando você olha para uma palavra, o seu cérebro está captando informações visuais daquele texto, seja ele num livro ou até mesmo no celular. Essas informações vão ser primariamente processadas no córtex visual, que fica no lobo occipital, aqui de trás da nossa cabeça. É a parte do cérebro responsável por identificar formas e padrões. Depois, essas informações visuais são enviadas para outras partes do cérebro que ajudam a entender o que as palavras significam. Por exemplo, o córtex temporal, que fica na parte lateral do cérebro, entra em ação para dar significado às palavras e transformá-las em pensamentos. É essa parte do cérebro que vai garantir que você consiga entender que cabelo significa uma coisa que tem na nossa cabeça e que pelo significa uma coisa que tem no nosso corpo ou coisa do tipo. Mas além disso, outras áreas do cérebro, como o córtex parietal e parte do córtex pré-frontal, também são muito importantes para a produção e o entendimento da linguagem escrita. Ou seja, é através do processamento dessas áreas que você consegue de fato entender o que está escrito e associar isso com conceitos ou informações que você já tem de outros locais ou que você adquiriu durante sua vida. Falando em córtex pré-frontal, é muito importante a gente destacar que ele tem um papel chave na nossa capacidade de conseguir compreender o que a gente está lendo. Ele ajuda a manter o foco na leitura e tomar decisões sobre o que é importante lembrar e entender do contexto em que as palavras estão sendo usadas. Enquanto você continua lendo, seu cérebro está constantemente fazendo conexões entre as palavras que você está vendo e o que você já sabe. Para mim, é realmente muito incrível pensar como o cérebro consegue orquestrar tantos processos cognitivos diferentes para fazer com que a gente consiga obter novas informações, sejam elas informações relevantes para a nossa vida ou até mesmo um entretenimento. A leitura não é apenas uma atividade simples, e sim um grande exercício ou uma ginástica cerebral. Mas então, o que acontece quando a pessoa começa a ler diariamente? Antes de eu responder essa pergunta, que tal você deixar seu like aqui embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo e divulgando ciência de qualidade? Os estudos mais recentes mostram que a leitura regular está associada a mudanças na densidade de substância cinzenta e branca em várias regiões do cérebro, o que significa maior número de neurônios e de mielinização desses. Por exemplo, áreas do córtex temporal envolvidas na compreensão da linguagem podem aumentar em volume em resposta à prática da leitura. Além disso, as conexões entre as áreas responsáveis pelo processamento de linguagem e as responsáveis pelo processamento de memória parecem ser fortalecidas quando a gente obtém esse hábito de leitura frequente. Essas mudanças estruturais têm um impacto direto no funcionamento correto do cérebro. A prática da leitura consegue aumentar a capacidade e a eficiência do processamento visual do nosso cérebro, fazendo com que basicamente a gente consiga reconhecer mais facilmente padrões de textos e também possivelmente melhora a nossa capacidade de reconhecer padrões visuais distintos, como um local diferente ou um rosto diferente. A leitura diária também consegue aumentar a nossa capacidade de pensamento abstrato, raciocínio complexo e dar vocabulário necessário para a gente entender
coisas ou assuntos mais complexos. Em outras palavras, isso significa dizer que ler com frequência aumenta a sua capacidade de se comunicar com outras pessoas, porque você vai ter dentro do seu vocabulário diferentes palavras e diferentes formas de conseguir passar uma mensagem e de se comunicar com outras pessoas. Isso acontece essencialmente porque ocorre um aumento da eficiência de computação cognitiva de centros de processamento de linguagem. Ou seja, o seu cérebro fica mais esperto para poder lidar com as palavras quando você lê mais vezes. Mas não para por aí. A leitura diária também consegue afetar outras tarefas cognitivas, como por exemplo a memória e o foco. A capacidade de atenção e concentração é aprimorada com a prática regular de leitura, pois exige foco mental sustentado para acompanhar a narrativa ou absorver informações de um texto. Para que a gente consiga manter focado em um texto, é necessário que o nosso cérebro consiga não somente evitar as distrações do mundo exterior, como também ter um comportamento direcionado ao objetivo de compreender o que aquele texto está sendo escrito, o que aquele texto quis dizer. Isso demanda muita energia, muito esforço cognitivo, mas com o tempo, assim como acontece com os nossos músculos quando a gente está num exercício físico extenuante, o nosso cérebro consegue aguentar essa maior demanda cognitiva, fazendo com que ele fique mais eficiente em lidar com momentos de foco e de atenção. Em outras palavras, aumentar o hábito de leitura literalmente pode aumentar a quantidade de tempo que você consegue ficar focado numa só tarefa. No que tange à memória, nós temos estudos mostrando que o hábito de leitura frequente consegue melhorar a capacidade de processamento da memória de trabalho. A memória de trabalho é a capacidade de reter temporariamente informações relevantes enquanto se está envolvido em alguma tarefa cognitiva. Ao ler um texto, o leitor precisa lembrar detalhes importantes da trama, personagens, conceitos ou fatos para entender e interpretar o conteúdo adequadamente. Isso envolve a capacidade de processar informações e integrar elas em tempo real, o que é executado por diferentes áreas do cérebro, principalmente as áreas relacionadas com o córtex pré-frontal. Aparentemente, quando a gente aumenta a nossa frequência de leitura, vamos estar aumentando a capacidade de processamento cognitivo necessário para a nossa memória de trabalho funcionar de forma adequada, fazendo com que a gente meio que tenha um raciocínio mais rápido, digamos assim. Bem, eu espero que agora eu tenha te convencido de que é uma boa ideia você começar a ler um pouco mais durante aí os seus anos de vida. E aí, você gosta de ler? Quais foram os últimos livros que você leu no ano passado? E se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo e caso queira saber mais sobre como funciona o cérebro, eu recomendo você conhecer o meu curso Descomplicando a Neurociência, que vai estar aqui no link da descrição e no comentário fixado. Muito obrigado pela atenção e até mais!